Estamos começando mais um Pode Alavancar. Aqui é um podcast de muito conhecimento, muita informação para você que atua no mercado digital, para você que quer atuar com a venda dos seus cursos, mentorias, infoproduto, dentre outros. Eu sou o Giva Matias e o meu papel aqui hoje é hackear negócios de sucesso, que é isso que eu sempre faço. Eu estou recebendo aqui a Vanessa, musa do Pilates, maior programa de Pilates do Brasil, e o Gustavo, que é o craque, que é meio que a mente por trás de tudo isso aí das coisas boas que têm acontecido. Primeiramente, prazer em recebê-los aqui. Vocês fizeram uma viagem longa, vieram lá do Paraná, e é muito bom a gente poder estar aqui junto, né? A gente que tem desenvolvido uma parceria muito bacana nos últimos meses, e hoje o nosso papel, acima de tudo, ajudar o nosso ouvinte a entender, né? Porque aqui a gente vai ter pessoas que estão iniciando o jogo, pessoas que estão no meio do jogo e pessoas que já têm um jogo mais avançado que é escalar. E esse é o nosso papel. Então, primeiramente, muito obrigado. Vou pedir para vocês fazerem uma apresentação pessoal de cada um aí e a gente vai desenrolando aqui nosso bate-papo. Vai lá, Vanessa. Oi, Giva, obrigada pelo convite. Então, eu sou lá de Guarapuava, no Paraná, interior do Paraná, né? E tô aí com o programa Pilates em Casa, né? Há mais de 4 anos já. Já trabalhava aí com Pilates há muito tempo, né? Então veio a pandemia, aquela história que muita gente passou pelo mesmo processo que eu, né? E na verdade a pandemia para mim foi uma oportunidade, porque eu sempre quis, né? E eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer a mais, né? Do que os personagens tradicionais, enfim. E eu lembro, assim, que no começo da pandemia eu tive certeza que aquela era a minha chance, era a chance que eu estava esperando de fazer alguma coisa diferente. E graças a Deus, assim, com, né, muita determinação, muito foco, persistência, né, que é uma coisa que tem que ter. Estamos aí até hoje, graças a Deus, crescendo a cada dia. Que legal. Deixa eu pegar alguns pontos sobre isso, depois eu vou passar para o Gustavo. Então, é o seguinte. O teu primeiro produto online foi lançado quando? Antes da pandemia ou no começo da pandemia? Então, na verdade, antes da pandemia eu já tinha iniciado algumas coisas em parceria com uma nutricionista que é a Renata, que está comigo até hoje, mas era na parte do emagrecimento, né? Então, assim, aquela coisa bem engatinhando lá, não tinha noção de nada, não sabia o que era plataforma, nada, né? E posso contar a história? Pode contar. Aliás, segura aí. Gustavo, se apresenta como é que você caiu no mundo digital e depois a gente continua, porque a história aí uma hora vai se embaralhar, literalmente, né? Sim, meu nome é Gustavo, muito prazer. Obrigado pelo convite, inclusive, de estar participando. Então, comecei no digital faz um tempo já, mas sempre ali gatinhando com aquelas estratégias. Depois conheci a Vanessa, que aí foi quando a gente conseguimos ter um trabalho mais sólido. E hoje estamos com o programa Pilates em Casa, graças a Deus, crescendo bastante. E atuo um pouco mais na parte estratégica com a Vanessa, no operacional ali, então... Só para entender então, a Vanessa, pessoal, ela é a especialista que entende muito de estratégia, abre aspas. Sim. Mas ela é a pessoa que está lá na frente. O produto é a Vanessa, não é? E o Gustavo, hoje, na prática do dia a dia dos bastidores, que tipo de coisa que você faz? Tráfego, copy, página e etc? Isso, tráfego, copy, a parte estratégica mesmo, a gente pensa junto, né, inclusive, o que a gente vai fazer, planejamento, mas a parte de execução a gente consegue estar delegando bastante até agora, né, melhoramos a partir de uns tempos atrás, mas é principalmente tráfego e a parte estratégica mesmo. Legal. Isso aqui já tem um ensinamento, né? Porque eu venho de uma época que eu fiz Fórmula em 2015, tem até a canequinha lá. Nessa época, até talvez 2018, 2019, você entrava no mercado e você tinha que aprender tudo. Então, fazer alguns cursos de tráfego para aprender tráfego. Curso de página, copy, não existia. Era na raça, pegando, modelando, copiando, enfim, tudo isso. Eu diria que eu vejo assim um corte de 2019 para cá, começou mais forte o movimento do tipo, eu sou especialista, eu preciso de um lançador, uma agência, ou então alguma pessoa muito boa que seja meu braço direito ou meu sócio, para poder tocar essa parte operacional. E é legal ver isso de vocês dois por conta do equilíbrio que tem em relação às funções que tem que ter, né? Porque ao mesmo tempo que a Vanessa é especialista, ela entende muito, né? Porque você
não pegou necessariamente essa época, mas você começou de um jeito que foi você sozinha o tempo todo. Eu acho que aqui agora que se esbarra com essa história, né? Sim. Porque pelo que eu entendi antes da pandemia, você tinha tentado um produto de emagrecimento, você vê, não tem nada a ver com o que você faz hoje, né? E, pessoal, eles têm muito resultado financeiro muito absurdo. E é interessante porque já vem uma primeira quebra de padrão para o aprendizado, né? Talvez as pessoas estão gastando muita energia no digital, ou até mesmo em alguma área da vida, mas indo para um caminho errado. Porque não, mas é um mercado grande, tem mais gente lá, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E não é bem assim, né? Talvez até você vai contar em que momento você percebeu isso. Vai ser bem legal, então, essa parte da história, porque então, a gente já tinha iniciado, né? E quando começou a pandemia, eu trabalhava como personal, eu tinha um estúdio de Pilates e eu dava aula de Pilates na academia mesmo. Tinha uma turma lá. E era engraçado porque até os donos da academia vinham e falavam assim pra mim, nossa, Vanessa, porque Guarapuava faz muito frio, né? Tá frio, tá chovendo canivete, como diz o ditado, e as tuas aulas de Pilates estão cheias. Então, eu tinha essa conexão muito forte com as alunas e tenho até hoje. As minhas ex-alunas, né, lá do presencial, são minhas amigas até hoje. Enfim, aí entrou a pandemia e eu continuei dando as aulas, né, como vários personagens fizeram, para que as alunas não ficassem sem aula. E aí comecei a estudar o digital, assim, sem saber, né, o que eu ia fazer, né, não tinha nem ideia. E um dia numa live, no Instagram, inclusive do Érico Rocha, entrou lá uma pessoa, aquelas lives de perguntas e respostas, e perguntou para ele, viu, né, aquela dúvida, não sei, né, qual produto, o que faço, enfim. E ele falou uma coisa, assim, que naquela hora, tipo, mudou tudo para mim. Porque ele falou, pense o que você faz de melhor, o que você gosta, o que você ama, o que você tem de facilidade. E às vezes você não vai saber responder isso. Eu achei mais interessante que ele falou assim, às vezes você não sabe o que é isso, mas você pode perguntar para quem está à sua volta. A hora que ele falou aquilo, eu falei, na hora, ver as minhas aulas de Pilates. Porque daí eu falei, tipo, eu naturalmente me destacava nas aulas, enfim, né? Tinha aquela conexão com as alunas. Aí naquele dia eu tive certeza que eram as aulas de Pilates. E aí eu, né, só comecei a pensar como que eu ia montar o programa, como que eu ia dar as aulas. Eu comecei numa maneira bem diferente também de todo mundo, que eu fazia lá o perfil do Instagram fechado, né? Que não faz tanto tempo assim que a gente mudou para a plataforma. Mas, assim, aquele dia eu tive certeza que eram as aulas de Pilates, que até então nem me passava pela cabeça. Eu cheguei a pensar, porque eu sempre gostei de correr, fiz vários cursos de prevenção e reabilitação de lesões, então veio a parte do emagrecimento, aí quando eu estava pensando num produto digital, pensei em alguma coisa para corredores, mas não era isso. Quando ele falou aquilo, eu falei, não, são as minhas aulas de Pilates. E aí comecei a pensar, né? Deu o clique, mudou. Virou interessante, o jogo. Muito bom, né? Gostei da fala, né? Que é uma coisa que tem muito aprendizado. Então, o que você faz de melhor, que as pessoas reconhecem, e isso é interessante, porque talvez não seja nem consciente para você. Então, para você que está ouvindo a gente, né? Será que você está gastando energia indo no caminho errado? Quer saber a verdade sobre isso? Pega 10 pessoas próximas, especialmente se for clientes, né? E pergunta o que elas mais valorizam, o que ela acha que você faz bem. Muito bem. Aí, pegando essa jornada, então vamos lá. Você deu o clique e aí você começou, então, a estruturar o programa, que já iniciou com aulas ao vivo e se mantém assim até hoje, né? E o programa as pessoas acessavam dentro de um Instagram privado, é isso? Aí a gente, né, aquela coisa, né? Como que eu vou vender, como que eu vou, né, fazer a questão de pagamento, que todo mundo passa por isso. E aí a maneira porque eu sempre pensei assim, qual que é a maneira mais fácil para mim e também para a aluna, né? Como o meu público é um público de mais idade, muitas não têm e-mail, não sabem acessar uma plataforma, então eu falei, a maneira mais fácil é através do Instagram, né? Então criei um perfil privado e comecei sozinha, fazendo tudo. Aí, né, foi evoluindo, tanto que eu pensava assim, nossa, quando eu tiver 300 alunas, né? Tipo, pra mim era uma coisa assim do outro mundo. E aí é engraçado que quando eu cheguei nas 300 alunas, eu falei, nossa, assim, tipo, fácil, né? Entre aspas. Tá de boa. É assim? Então agora vamos para 1000 alunas. E aí quando eu cheguei em 1000 alunas, assim, foi um marco bem forte para mim, porque eu falei, não, das 1000 agora para mais alunas é um pulo, né? É só continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque
se eu tivesse fazendo de uma maneira que não desse certo, não tinha dado certo. Então, era só continuar, né? Que é aquela questão da consistência, sempre vendo o que dá para melhorar, vendo, nossa, o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar para o próximo, né? Porque eu acredito, né? Eu sempre fiz lançamentos, então o lançamento é uma coisa que a todo tempo está mudando, mas tem aqueles princípios básicos que se qualquer pessoa seguir vai dar certo. E eu vejo, né? A gente tem contato com outras pessoas que às vezes não conseguem, né, evoluir, mas não é porque elas não fazem coisas extraordinárias, é porque elas não fazem as coisas básicas que se qualquer pessoa fizer, vai pra frente. Aí deu aula, hein? Aí deu aula. Pega bem esse gancho aí, porque no mundo digital, eu passei por isso, vocês passaram por isso, e se a gente não tomar cuidado, a gente passa novamente. Que é o quê? A miopia que você fica mediante tantas possibilidades. Então a gente vê aqui, a gente almoçou hoje, possibilidades. Eu vou num evento no final de semana, possibilidades. Eu falo com um grupo de amigos, possibilidades. Então, aquele mundo de possibilidades dá a impressão de que você só vai dar certo se você fazer algo extraordinário, fora da caixa, né? Que é uma coisa inovadora que ninguém está fazendo. Enquanto muitas pessoas ficam na sede de encontrar a bala de prata, que não existe, e deixam de fazer os princípios básicos. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque princípios básicos, eles vão ser falados pelo menos nos próximos 100 anos. Não vai mudar isso. Muda alguma coisa do jeito que a coisa faz, né? Assim, um detalhe melhor ou outro, mas no geral o princípio ele está lá. E aí você percebeu isso. Aí beleza, então vamos pegar na linha do tempo. Você começou a se virar sozinha. Como é que você fazia lançamento já no começo ou como é que era? Sim, aí comecei a estudar, né? Estudar, assim, através de lives, né? Assistir os conteúdos no YouTube. E aí eu fui entendendo o que precisava, né, para um lançamento. Tinha que aprender tráfego, fui lá, aprendi, né? Não foi fácil, porque para mim era como se eu estivesse assistindo uma aula lá que estavam falando coisa em outra língua, mas fui, né? Aprendi a fazer tráfego, fazia do meu jeito que dava certo, que até a gente estava conversando anteriormente, né? Que não fazia do jeito certo, mas para mim dava certo, né? E funcionava. E aquilo que até eu comentei com vocês, se eu visse que não dava certo, eu ia dar um jeito de aprender o jeito que dava certo, né? E aí, na verdade, tem muita gente que fala que lançamento é uma coisa difícil, mas eu acho fácil, assim, porque quando você pega ali o que tem que fazer, é só você ir repetindo. Claro que você vai ajustando, né, as questões ali, o formato das aulas, a copy, né, que você pode estar sempre melhorando, mas não tem segredo, é você fazer o anúncio, trazer lá, investir, trazer um número de pessoas e dar as aulas e abrir as inscrições. Tipo, né, não tem... Então, às vezes, uma coisa que a pessoa acha que é difícil, né, não acredito que seja... Que as pessoas complicam, às vezes, o que é fácil. Aí, chegou um momento que chega naquele ponto que você sabe que você chegou quase no teu ápice, que se você não tiver alguém, você não consegue ir pra frente, né? E, assim, teve muitas pessoas que se aproximaram de mim, mas eu sempre fui uma pessoa, assim... Não que eu sou desconfiada, eu não sou desconfiada, mas eu demoro, assim, a dar aquele voto de confiança no sentido, essa pessoa que realmente vai, é a pessoa certa. Porque, assim, Giva, as pessoas veem muito, claro que todo mundo tem um interesse, mas muitas pessoas veem aquela coisa, o interesse primário é o interesse da pessoa, sabe? Não é aquele interesse, por exemplo, em realmente me ajudar. Por exemplo, uma coisa que até eu conversei e falei várias vezes com o Gustavo, que eu falava de você. Falava, nossa, o Giva, sempre quando a gente encontra no evento, ele sempre vai lá e dá um feedback, fala alguma coisa que acrescenta, e isso é muito legal. Isso poucas pessoas fazem, né? De dar aquele toque, assim, ó, a troco de nada. A troco de nada. Então, realmente, muitas vezes as pessoas vêm, né? Sempre, né? Enfim. E aí, chegou uma hora que realmente eu estava mais estabilizada, eu tinha entrado numa mentoria, não conseguia aplicar nada da mentoria por falta de tempo, porque aí naquela fase eu já estava muito sobrecarregada, né, você fazendo de tudo. Equipe, né, para fazer as coisas, dependendo do seu eu que fazia tráfego, eu que fazia tudo, enfim, e aí foi quando eu conheci o Gustavo, né. Show, muito bom. Aí conheci o Gustavo, aí as coisas começaram a melhorar, né. Porque aí fomos ajustando as coisas que precisava. Por exemplo, o tráfego do jeito que eu fazia já não estava mais dando certo. E eu já não estava mais com aquela disposição e aquele tempo de realmente aprender. Porque lá na pandemia eu ficava o dia todo. A minha rotina da pandemia era estudar,
as coisas do digital e treinar. É Era isso só aí. isso. Muito bom. Ó, vou pegar uns pontos de aprendizado aí. Primeira coisa, quando você fala assim, lançamento é fácil. Eu também acho. Porque o que é difícil? O difícil é você fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes. Se você vai fazer alguma coisa que alguém já fez e você estudou para aprender aquilo, é um protocolo, pessoal. Então, ó, tem muitos elementos, né? Eu estou até querendo mapear o tanto de microtarefas que tem em lançamento, que eu acho que é umas 200, 300 para mais. Tem muita coisa que você tem que executar, mas assim, você não pode falar que não sabe o que tem que fazer. Sim. Você sabe, ó, primeiro passo é esse, depois o passo é esse, depois é esse. E aí que vem a parte boa. O primeiro, você gasta isso aqui de energia, normalmente para isso aqui de resultado. Só que à medida que você vai trabalhando, desenvolvendo, masterizando, vai invertendo. Chega uma hora que hoje um lançamento para vocês é uma energia menor do que o que foi, sei lá, 6 meses atrás. Sim. Porque você sempre está masterizando conhecimento, criando processo, automação, dentre outras coisas. Mas enfim, aí chegou num ponto interessante, né? Você veio andando, percebeu que, olha, sozinho é difícil. E realmente, gente, é bem difícil aprender tudo sozinho. Você vai até a página 2 e tem hora que você tem que ter alguém, que pode ser um sócio, pode ser um parceiro, pode ser uma agência. E aí você conheceu o Gustavão. Sim. Aí o Gustavão apareceu na sua vida como? Como é que foi essa história aí? Aliás, vou deixar ele contar. Tá, melhor. Vai. Não, então, assim, começou porque eu conheci um amigo meu que eu encontrei em um outro evento. Então, era um evento anterior a esse que eu encontrei a Vanessa. E aí até, né, uma coisa que eu brinco, assim, tudo é pela amizade, tudo pelo network, assim, né? Realmente vale muito mais do que outras coisas que a galera põe como prioridades na vida. Então, eu conheci esse amigo meu, e aí teve um evento em Balneário. Né? Ele falou, vai ter esse evento que tal, e a gente meio que fazia algumas coisas juntos, mas até então não tinha alavancado nada. Ele falou, vai ter esse evento aqui, vai ser bom se participar. E aí eu, né, tenho parente em Balneário, falei, consigo ir, para mim é mais tranquilo. E aí desci em Balneário, o evento era sexta e sábado, e eu fui na quinta-feira, porque para mim era mais cômodo, enfim. E aí cheguei na quinta-feira, né, assim, tudo é, depois a gente vê que é Deus mesmo falando, né? Porque daí na quinta de manhã, a Vanessa também, eu acredito que ela tenha chegado na quinta cedo, e ela mandou no grupo que ela tava lá em Balneário. Só que o evento era só na sexta. Aí eu falei, já tô aqui de manhã. No grupo do evento, Do no evento, caso, né? isso, é. E aí ela falou que tava lá e eu já tava na praia. Aí eu falei, vou lá encontrar ela. E aí começou a partir disso. Então, eu não conhecia ela, ela também não me conhecia. E começou do zero, aí a gente foi se conhecendo até chegar onde estamos hoje. Legal. Mas foi sem, sim, Deus no caso, né? Porque o acaso não... E é isso. Tem muita coisa interessante aí, né? Porque o que você estava contando antes também, você não ia nesse evento, né? E ela só foi por causa que ia ter um negócio na lancha, né? Sim, então, assim, depois, porque o que acontece? Ela foi pra balada, você foi pro evento Sim, nem ia, vocês se conheceram isso lá. mesmo. Exatamente, porque assim, o evento, ele não tinha nada, depois que eu conheci a Vanessa, eu falei assim, não faz sentido nenhum ela estar aqui, né? Não é um evento pra Vanessa estar aqui, entendeu? E Não, aí... é que na verdade assim, né? Você já sabe, eu amo em evento, sempre fui. Verdade. Então era mais um evento pra mim que ia ter Vamos lá. uma festa na lancha. Alguma coisa, E a se você Vanessa, aprender sim, alguma coisa, e tá ela, no lucro, né? E a Vanessa, ela gosta de festa, né? Ela gosta de estar junto, assim. E aí, o segundo dia do evento era um network na lancha. Ia estar uma galera lá do evento, ia estar nesse espaço lá em Balneário, lá no Caixa d'Água, pra estar reunindo, conversando, enfim. E aí, ela foi, então, por conta disso, e... Mas a gente conversou mesmo nesse primeiro dia na quinta, aí na sexta fui no evento, Sim. né? Mas aí não fiquei muito tempo, a gente conversou um pouco lá, mas nada demais. Aí depois do evento que a gente conversou. Foi evoluindo a Foi conversa. evoluindo a Sim. conversa, que aí eu falei pra ele que eu tinha um projeto que eu queria dar sequência, eu não tava conseguindo, aí falei, vamos, né, fazer um teste e... eu até falei pra ela que eu fui no evento em busca de uma oportunidade. Olha que eu comentei isso pra ela. E encontrou duas. Nossa. Pois é. O pessoal não tá entendendo nada, porque no final das contas o trabalho virou amor, né? Sim. É isso, né, gente? Agora vamos lá, deixa eu pegar uns pontos. Quando você viu a Vanessa, você que já estava atuando no mercado, né? Você estava fazendo algumas experiências com o que antes no digital?
Era com drop e PLR que eu trabalhava. Tava tentando ali se Sim. virar. Eu por eu mesmo. Loucura, frenético. Sim. E aí você falou, eu tenho bastante conhecimento, que eu acho que é isso que acontece. Eu tenho bastante conhecimento, mas eu estou empregando ele numa coisa que dá esse resultado, eu poderia evoluir. Quando você conheceu a Vanessa, que ela trouxe os números dela, o cenário dela, o que veio na sua cabeça? Veio um negócio que tinha muito potencial para crescer. E ela, sozinha, ela não conseguiria tocar. E aí, né, até uma coisa que eu sempre levo comigo, né, que é sorte, é o preparo e oportunidade. Então, eu estava preparado porque o Drop, o PLR, enfim, me deu uma escola, foi uma escola para mim gigantesca. Faca na caveira. Fazia copy, tráfego, página, tudo tinha que fazer sozinho. E aí, eu estava preparado e ela era a oportunidade. Então, eu falei, Vanessa, consigo te ajudar nisso. Daí a gente fez o teste, deu certo e graças a Deus estamos... Muito bom. Aí você entendeu que tinha oportunidade, mas foi fácil convencê-la de que poderiam os dois trabalhar junto? Como é que foi essa transição? Porque isso é uma realidade que pode estar acontecendo com muitas pessoas. Sim. Quando você começa a negociar, fica ali uma área de zona de conflito, a pessoa está, como a Vanessa falou, eu demoro um pouco mais para confiar, e o outro lado também tem as suas particularidades. Sim. Como é que foi isso aí? Foi muito rápido? Foi lento? Não, esse primeiro contato que a gente teve foi um produto que não era o dela. A gente fez um lançamento de um outro produto, que deu bem certo, por sinal. E até então, depois que a gente começaria a trabalhar junto no Pilates. E aí, o Pilates em si, assim, eu fui, né, ela tem ela fala muito assim, por exemplo, para você, tipo, uma pessoa externa, né, que chega nela, ela pensa assim, se para ele é bom, né, para essa pessoa que está chegando nela é bom, beleza, eu sei que é bom, né, ela sabe que é bom para a pessoa, mas me prova que é bom para mim, né, porque senão ela vai estar, tipo, dividindo o trabalho, sendo que para ela não vai duplicar nem nada, né, enfim. Muito bom. Então, e ao contrário, e aí eu já sempre fui o contrário disso. Para mim, eu prefiro mostrar o resultado para a pessoa, para depois a gente acertar alguma coisa. Meio que o que você fez com a Vanessa, né? É isso aí. Então, gerou valor. Sim, e aí a gente fez, né? Eu fui para Guarapuava, a gente começou a trabalhar junto e tal. E aí depois que ela viu o resultado, que eu realmente fazia, que eu conseguiria ajudar ela, aí sim aí eu falei, Vanessa, então a gente consegue fazer isso aqui, e aí demos um passo à frente. Muito bom, evoluiu na negociação, sim. Né? E quais foram as principais áreas que quando você entrou no projeto, você começou a mexer e pôr a mão? Tráfego Principalmente foi o primeiro. Você deu graças a Deus, né? Graças a Deus. Foi o primeiro, assim, que deu muita diferença, né? Até porque, assim, já no primeiro mês, né, que ele veio ali, foi um mês que deu só BO, né, no tráfego. E, assim, eu não sabia resolver. Então, assim... Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. É pra ser. Muito bom. E aí, gente, então, beleza. Tráfego foi uma, que foi mais? O primeiro. Aí depois foram ajustes, assim, que eu via que a Vanessa estava muito presa em coisas que não iriam fazer ela crescer. Então, questão de ferramenta, eu falei, não, Vanessa, deixa aqui que eu faço... Parte de edição. Quando você fala, importante isso para o pessoal, né? Ela estava travada em coisas que é importante para o negócio, mas não é uma coisa que deveria estar tomando a atenção dela. Sim. Ferramenta é uma coisa que é jogo duro, né? Sim, é bem... Se for ver quantas ferramentas vocês usam no negócio hoje. Nossa, 10, 15, 20. Aí tem que parar, estudar, entender. Aprender, aí foi onde você entrou. Exatamente. Parte de edição também, algumas coisas... Porque assim, a Vanessa ela é muito centralizadora. Isso para ela é bom, para o negócio é melhor ainda. Porque ela domina tudo ali o que está acontecendo. Só que estava limitando um pouco o crescimento dela. Então eu falei, não, Vanessa, deixa aqui que isso aqui eu vou fazendo. Então essa parte de ferramentas, eu peguei tudo para mim. Tráfego, ferramenta. Copy, escrita. Copy no geral, edição também, edição de vídeo, depoimento de aluno. Gerenciar a operação de um lançamento, porque não é fácil, né? Mandar mensagem, a gente dá mensagem, ver se está tudo certo. Isso, e aí logo quando eu cheguei também, eu falei, Vanessa, porque assim, ela estava só no Instagram. Então ela rodava tráfego só para Instagram. Só isso, ela não rodava tráfego para Facebook. E o público-alvo nosso tá muito no Facebook, sabe? E eu falava, Vanessa, a gente precisa expandir isso.
Só que o que limitava? A entrega do produto, porque estava só no perfil fechado. E aí, quando eu cheguei, a gente, né, sentou, conversou, falou, ó, existe essa possibilidade da gente dar aula no YouTube também. E aí, a gente consegue colocar o tráfego no Facebook. Muito e bom. aí, mudamos isso aí, Aí também. evoluiu. Então, teve uma mudança muito interessante Sim. no modelo do negócio, né? Sim, na entrega. Estrutural, porque aí facilitou. Hoje em dia, né, para o pessoal entender, né, então é o seguinte, o trabalho que eles fazem é aula todo dia ou é de segunda a sexta? Segunda a sexta. Segunda a sexta ao vivo. Há quantos anos? 4 anos. 4 anos, 7 horas da noite? 18h30. 18h30 da noite. Todo dia, tá, gente? E aí, quando você mudou também, que você saiu um pouco do Instagram, que a aula era no perfil fechado para o YouTube, qual foi a percepção das alunas? Gostaram? Evoluiu? Na verdade, assim, as alunas que são acostumadas com o Instagram Ficaram lá. ficaram até lá. hoje. Elas não, né, são aquela pessoa mais resistente à mudança, né? Mas tem a questão ali do YouTube, que elas conseguem assistir na televisão. Então, assim, mudou, mas assim, não foi aquela coisa tão radical meu por conta Deus. das alunas mesmo, sabe? Que elas se adaptam bem assim, mas acredito que agregou muito, né, para aquelas alunas que já têm mais habilidade ali no YouTube, que querem acessar na TV. E talvez até algumas que não compravam Sim, antes passaram a comprar, isso, porque é um clique, né? Mais Sim, fácil, né? uhum. Muito mais fácil. Muito bom, muito Não bom. tem login, o YouTube não precisa de login para você assistir aula, só se quiser comentar, né? Então, se ela quiser só clicar no link que tá no WhatsApp para ir pro YouTube, ela assiste a aula tranquilamente. Interessante. E aí você entrou, começou a desenvolver esse trabalho, é um trabalho contínuo, né? Que tem que ser desenvolvido. A grosso modo, o projeto, quando o Gustavo entrou, ele era X, ele multiplicou por quantos X nessa parceria? Então, é que na verdade, assim, quando ele entrou já estava, né, Bem no nível elevado. bom, né, elevado. E aí, na verdade, o que mudou mais agora foi desse ano para cá que a gente começou a fazer os lançamentos anuais daí, né? Porque antes, quando era no mensal, a gente tinha aquela questão lá temos uma boa renovação, mas sempre está entrando e está saindo. Então, a gente não conseguia subir muito, porque também a gente não conseguia fazer lançamentos muito grandes, que a gente não conseguia atender a demanda, né? Eu tinha noção que a gente não conseguia inscrever 2.000 alunas, por exemplo, de uma vez, porque tá muito suporte. E assim, como, né, querendo ou não, eu prezo muito pelo atendimento das alunas, porque elas vão vir tirar dúvidas, porque eu gosto de dar atenção, e pelo resultado delas. Então, assim, eu sabia que a gente estava meio limitado nessa questão. Aí, agora que a gente conseguiu estruturar o anual, que deu aquela mudança Mudou boa. o jogo, né? Legal. Uhum. Vamos abrir 2 loops aí. Primeiro, no cuidado com os alunos, que é uma coisa muito natural sua. Isso aí é muito importante. A gente vê, pessoal, muitas pessoas do digital que ele quer vender e não quer saber o que acontece depois. Uhum. Por isso que a pessoa acaba tendo limitações no crescimento dela. E aí me lembrou uma coisa você falando, né, também, porque como é que funciona o modelo? Então, é lançamento tradicional, todo mês tem um lançamento, certo? Sim. Isso é um lançamento que já está uma escala média para bem alta. E você, durante muito tempo, trazia assinatura mensal. Mensal e vamos embora. Inclusive, a gente fez um estudo de LTV e ficou na casa de uns 7 meses, né? Uhum. Acho que era isso. Muito bem. Mas aí eu também lembrei agora que você tem uma quantidade alta de alunas que é no Pix, na sua conta, inclusive, né? Que você tem que gerenciar todo mês, né? São quantas sim. alunas? Tem mais de 1.000. Gente, mais de 1.000 alunas que todo mês faz Pix e que ela tem um time que cuida disso, ela põe a mão também, Sim. né? Gerenciando. Então, para você ver, né? Você, primeiro, eu acho que tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa que ela é muito bacana, não sei quem foi que eu ouvi, né? Mas com certeza um monte de gente fala que é primeiro progresso, depois ordem. Sim. Sim. Já ouvi isso de algumas pessoas, inverter a frase da bandeira, né? Porque você fez do jeito que podia fazer, com os recursos que você tinha. E toda empresa tem problema, mas tem um problema que se a empresa sofrer, ela está ferrada, que é a ausência de vendas. Qualquer empresa, ela trabalha com marketing ruim, financeiro meia boca, com até o suporte X, mas venda não pode faltar. Então, você descobriu uma máquina de venda, você começou a vender e você foi ajustando as coisas. Uhum. E essas alunas estão aí até hoje. Sim, firmes e fortes, Pixão todo mês na conta. Sim. As mais fiéis. Coisa boa, hein? Coisa boa. Legal.
o que vocês têm implementado de cuidados com o cliente, né? Que aí é um ponto importante. Vamos pensar assim, você traz duas coisas bacanas que vocês fazem, que tem assim uma coisa que é muito relevante para os clientes, no cuidado com o cliente, né? Basicamente um UX. E depois a Vanessa se fala algum se sobrar. Só tem dois, né? Não, tem um monte, né? Mas eu acho que assim, o principal é que a gente pensa sempre na facilidade para elas, assim, sempre, sempre, tudo que a gente vai fazer, o que é mais fácil para as alunas, depois mais fácil para a gente. Se der para conciliar, ótimo, mas se não der, a prioridade são elas. Então, questão de plataforma, a gente pensa na plataforma mais fácil para elas acessarem, o meio mais fácil para elas assistirem às aulas. Então, isso é uma coisa que a gente coloca como prioridade. E um diferencial também que eu acho é a atenção que a Vanessa dá para as alunas, assim, sempre. A gente tem as meninas, cada uma cuida de uma quantidade de alunos para não sobrecarregar. E a Vanessa também está sempre atrás das meninas, respondendo, mandando áudio, a aluna está com dúvida, fez exame, precisa disso aqui, vai fazer cirurgia, enfim, tudo a gente sempre dá o maior suporte possível. E esse carinho elas sentem da Vanessa, assim, sabe? É muito nítido durante as aulas, no Instagram, enfim, quando encontra a Vanessa na rua também, que acontece bastante, é muito legal ver e a gente, né, isso mostra que a gente está no caminho certo, né, é muito gratificante e ver que elas melhoram, né, assim, é muito bom. legal. Então você falou de tudo que é feito é pensado para as alunas, e é bacana isso porque o aluno é o melhor consultor. Sim. Ele é o melhor consultor, a opinião dele é a que mais vale. E aí, segundo, essa questão mesmo do próprio suporte, que ela tá ali de olho, e às vezes alguma coisa, talvez até as pessoas do suporte, de repente, não percebeu ainda, você vai, percebe, se antecipa isso e já resolve. Uhum. Mas o que de coisa boa que vocês fazem para os alunos? Assim, uma coisa que sempre foi minha preocupação, né, e eu prezo sempre isso, porque assim, a pessoa vai ter resultado se ela fizer, né? Então, uma das coisas que eu acho que é o diferencial, por exemplo, nos meus lançamentos, que elas já têm muito resultado ali durante a semana gratuita. Então, elas veem a diferença ali em poucas aulas, elas já tiveram resultado, elas vão querer continuar. E aí, quando a aluna entra, nós temos aquele cuidado de realmente saber e fazer com que elas realmente tenham acesso ao produto. Não é assim, vendeu, agora beleza, se essa sua plataforma não tem problema, se entrou no grupo. Não. Tanto que as meninas do suporte, né, que até quero agradecer elas, porque são, né, fantásticas, a gente tem lá aquela organização de que elas vão conferir se todas as alunas que se inscreveram entraram no grupo. Ah, não entrou, manda mensagem lá, ó, você não entrou no grupo, você tem que entrar no grupo para acessar as aulas. Então, a gente tem esse cuidado e esse controle. A aluna saiu do grupo, por exemplo, né, de algum grupo, manda mensagem, o que aconteceu que saiu do grupo? Ah, saí sem querer, não sei o quê. Então, tipo, a gente tem esse cuidado, porque além de ser um controle nosso, né, a gente sabe que vai facilitar para elas estando no grupo ali para acessar as aulas. Então, não é simplesmente, né, como a gente, né, qualquer curso que a gente compre, se a gente não entrar no grupo ou não acessar a plataforma, ninguém vai entrar em contato, né, com aquela preocupação. Então, é uma coisa que eu acho que isso faz muita diferença. Legal, muito bom. Tá nítido o cuidado com o aluno, muito bom. Eu vou abrir o loop agora numa coisa interessante, que é o seguinte. Tem um desafio de todas as empresas, especialmente os negócios digitais, de táticas de crescimento acelerado, ok? Então, vocês vêm ali num ritmo X, com muitos alunos ativos, né? Uma empresa com a saúde financeira muito boa, ROAS bom e etc. E aí veio o clique, porque você até então vende o plano mensal, vendia, não é? E quando foi que você percebeu assim, falou, eu tenho que testar, vender anuidade? Eu fui meio obrigada, né? Porque assim, querendo ou não, tirando a parte financeira, eu sei que facilita para elas pagar por mês também, né? E assim, eu sempre falei pro Gustavo, mas eu quero dar a oportunidade de quem não tem cartão de crédito ser minha aluna também, aquela coisa, né? Só que aí o que aconteceu? Os problemas dos banimentos de WhatsApp. Que aí, como, né, no mensal a gente tinha que ter um fluxo muito grande de alunas, nos últimos lançamentos, assim, a gente teve muita dor de cabeça, porque a gente, na questão, por exemplo, de cobrar elas, né, fazer a cobrança, enfim, que a gente tem todo um esquema lá. Tipo, começava a banir os números. Então, não chegou uma hora que realmente, né, e o Gustavo já estava falando comigo isso há um tempo.
E eu resistindo, não, vamos mais um mês. Mas chegou uma hora que teve uma semana lá que baniu todos os nossos números. Então, daí eu falei, não, agora vou ter que Agora fazer vai. alguma coisa. Então, foi quando a corda tava no pescoço Isso. mesmo. E por que isso? Estou imaginando porque a venda do anual ele tem menos atrito depois, né? Sim. Menos suporte, Sim, menos tudo, bem é menos. isso, né? Aham, bem menos. Menos suporte, sim, em ficar cobrando, Uhum. etc., que é o que acontece Sim. atualmente. Legal. E aí, beleza. E aí, foram 3 lançamentos já do 4. 4. anual? 4. Legal. Foi basicamente quando a gente começou a desenvolver Sim. a mentoria, né? Bacana. E aí, onde que tem lição aqui pra galera, né? Vou pegar um exemplo para vocês. O preço, imagina um preço que é um preço de R$59 por mês, mensal. Quando você normalmente vai para o anual, as pessoas derrubam esse preço aí. Então fica 12 de 39, 12 de 49, enfim. E aí a Vanessa pôs na cabeça, né? Que eu sei disso, que assim, eu vou cobrar 12 de 59. Sim. E foi muito bom, porque aí foi quando a gente começou a desenvolver esse trabalho e aí teve quantos? 2 lançamentos que foi a 39, Não, Um a um a 39, 2,49. 2,49 E agora 59. e agora 59. Então presta bem atenção, gente, que tem ensinamento aqui pra caramba. Você vai pivotar as coisas, não começa mudando tudo de uma vez só. Eu gosto de uma frase que um ex-sócio meu falou pra mim, cara, muito boa essa frase. Não mata o negócio no ninho. Não mata o negócio no ninho. Então, como era uma mudança expressiva, acima de tudo, tinha que fazer alguma coisa para que, mesmo se desse ruim, desse certo a ponto de, sei lá, até não tomar prejuízo, né, no lançamento. E é interessante isso porque tem muitas pessoas que estão começando, que estão no jogo, e às vezes tem gente que está no jogo, mas quer testar um produto novo, e a pessoa fixa que, vou fazer desse jeito, meu preço é tanto, e é isso, e acabou, quem quiser quer, porque olha, eu sou fodão aqui nessa área. E o pior problema, né, gente, é não ter cliente. O pior problema de todos é não ter cliente. Então, é muito mais sensato começar. É melhor você ter que arrumar o preço para cima do que depois ter que descer esse preço. Que foi o que aconteceu. Então, cenário 1, desenhamos a possibilidade de vender anual. Aí foi para o 12 de 39. Deu tudo certo? Foi legal? Foi. Foi tranquilo. Sim. Foi, mas a gente sabia que poderia mais, né? Daí, o primeiro teste, porque qual que foi a conta, né? A gente pegou a LTV mensal, dividimos por 12. Então, beleza, vamos testar isso aqui. Testamos, até para a Vanessa quebrar essa crença também, de que o anual não dava certo. E aí, beleza, 12 de 39 deu bom, vamos testar para o próximo já. Então, vamos isolar só o ticket, né? Para saber se está dando certo ou não. Fizemos 12 de 49. Beleza, deu bom. Refizemos o 12 de 49, foi melhor do que o primeiro. Então, tinha espaço para crescer. Tá, para testar o 12,59. Testamos o 12,59. Deu certo. E aí deu certo, Muito graças bom. a Deus. E eu peguei a calculadora aqui para fazer essa conta, né? Que essa conta, quando você vai ter alguma mudança assim, quanto mais argumentos racionais tiver, melhor. Sim. Para basear a sua hipótese, né? Ter base. Então, o que o Gustavo falou? A gente pegou a média do LTV. Então, se eu não estiver enganado, R$59 por mês, vezes 7, era a média, né? Que a gente puxou. 413. 413 dividido por 12, dá exatamente próximo disso aí, 39. Isso. Eu falei, eu vou testar com esse preço, que é um preço mais sensato. Exato. Porque assim, quando a gente fala, vamos testar o anual, vamos, tá, mas por qual preço? Vamos testar no 12,59 de cara? Não sei, né? E aí se der errado o 12,59, a gente vai, olha, a gente teria perdido tudo que a gente fez até agora, por exemplo, né? Claro que na época a gente não saberia. Mas enfim, então, aí eu fui buscar, né, como que eu precificaria isso, não sei o que, daí encontrei essa forma de pegar o LTV mensal e dividir por 12, que facilita tanto para o aluno quanto para a gente. E aí fizemos esse valor. E aí validou 12 de 39. Aí já no segundo mês falou, como que foi essa discussão? Vamos testar o 49? Alguém ficou resistente? Os dois já aprovaram de cara? Não, a gente já tinha na cabeça que chegaria no 12,59, na verdade. Isso aí para os dois já era muito claro. A gente só queria ir no passo a passo, para não queimar etapas, né? Então, beleza, fizemos 12,39, pegamos a conversão, o faturamento líquido lá,
Então, beleza, ó, pra gente fazer a mesma coisa no 2,49, a gente tem que vender X. E aí passou. Muito bom. Então, um sinal que Deu deu certo. certo, né? As conversões em percentual da base de leads ficaram parecidas à do mensal? Não, Não, o mensal não. Ficou menor, Menor. mas em Menor. termos de faturamento muito maior. Sim. O mensal a conversão era bem mais alta. Que é menos barreira de entrada. Sim. Exato, era mais fácil, né? Paga Mas no aí tem boleto. toda aquela- Pix direto na conta. Pix na conta, Mais de fácil. boa. Legal. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que é onde foi, eu até fiz uma intervenção, né? Que acho que do segundo para o terceiro, fez o primeiro de 39. Isso. No terceiro você já queria... Peraí, vamos lá. Recapitular aqui. Primeiro, 12 de 39. Segundo, 12 de 49. No terceiro, vocês queriam pular já para o 12 de 59. Sim. Que daí eu até alertei, que é muito importante isso, tá, gente? Isolar variáveis na sua escala. Porque a gente estava testando alguns elementos a mais, incluindo a API, um monte de coisa. Exatamente. E aí eu fiz uma pergunta que foi, olha, se você mudar o preço agora e não der certo, você não vai conseguir concluir nada. Porque tem outras variáveis em jogo. Que mudam muito. Aí, no final das contas, isolou, né, para fazer o estudo sobre toda aquela parte de API e engenharia, que tinha um investimento a mais se dava certo, e deu certo, né, pelo Deu que a gente certo, viu. muito certo. Aham. E aí, depois, no quarto, foi pro 12 de 59. Isso, exatamente. É, nosso Não passo, mexeu nada, só mexeu no preço. Uhum. isso, nosso passo a passo era o primeiro 39, 49, 59. E aí você alertou lá, porque do segundo para o terceiro veio a API, né, pra gente ali. Falei, vamos testar a API e vamos testar o 259. Aí o Giva já, né, você já veio e falou, não, isola a variável. Então, como a API ela é muito importante, é um investimento alto, mas que tem um potencial de retorno também mais alto ainda. Legal. Então, a muito gente bom. isolou a API, então repetimos 2,49. Então, e nesse terceiro foi maior que do segundo, ou seja, a API deu resultado. Muito bom, Então, muito bom. aí, beleza, API validada, vamos pro próximo passo, que é o 2,59. Aí tamo... Muito bom, muito bom. Muito material de estudo aqui, hein? Pra gente ir encerrando, quais são os próximos passos agora? Onde você espera chegar, Vanessa? Me conta. Espero que não precise ficar testando mais nada. Ficar mais de Estabilize. boa, estabilizar. Tô Que os esperando chips não caiam. que não tenha mais banimento de WhatsApp. Daí tá tudo mundo certo. É feliz. só Até isso que um eu corte, quero. acho que desde quando a gente tá trabalhando junto, não teve um lançamento que foi igual. Sempre alguma coisa... Sempre, BO testando atrás de nova. BO. Porque é uma coisa legal de falar também, né, Giva? Às vezes a pessoa que começa, ela pensa que a gente, né, tá num nível mais elevado, que não acontece nada de errado. Gente, acontece muita coisa errada e os BOs são, eu acho que são até piores, mais né? Porque agravantes. tem mais investimento ali em jogo, enfim. Mais risco. Mais Pessoas, risco. né? Então, assim, não queira achar que não tem BO, porque tudo vai ter, né? É, e o tombo é maior, né? O Sim. tombo é maior. Então, por isso que a gente vai mais cautelosamente, né? Muito bom. É, e até legal, assim, que a gente vê, que a gente fala, nossa, mas nesse lançamento deu problema, no outro deu problema. Só que aí a gente vai conversar com o pessoal que está um nível acima da gente e eles têm o mesmo problema. Então, é uma coisa natural, faz parte, a gente tem que aceitar e só saber lidar com o problema, Tem na que ter verdade. resiliência, né? Sim. Para você ir vencendo isso mês a mês. Sim, o semana a problema do semana. WhatsApp era um problema, pra gente era um problemão, era tipo uma coisa que poderia barrar o negócio. Só que a gente como que a gente resolve isso aqui? Então, encontramos a API, né, a mudança do anual com a API e resolvemos. Agora vamos pro próximo passo. E tem mais coisas sendo implementadas sempre, né? Se Sempre. ficasse preso Muito no bem. mensal, estaria lá, sei lá, aquecendo o chip até hoje Muito com bom. 500 mil número banido. E aí, o futuro? Quais são os planos? Quantos alunos? Que estrutura? Então, Tô agora... sabendo que você está mudando de espaço, cenário novo. Sim. Então, agora a gente vai reformar lá, né, o nosso espaço para mudar cenário, mudar a sala da equipe. Vamos fazer uma reforma geral ali pro próximo ano, aí entrar um ano de cara nova, né? Agora que acredito que as coisas já estejam um pouco mais encaminhadas no sentido, assim, de não precisar ficar realmente testando muita coisa, enfim, porque isso dá muito trabalho, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar também, então acaba tomando um tempo ali. Então, implementar algumas dessas coisas. Questão, assim, de número de aluno, eu não penso muito, sabe, Giva, porque eu penso muito realmente em ajudar as alunas, né, em ver o resultado que o programa traz nelas e é só não parar, né, ter aquele crescimento constante ali, gradual,
tem muitas alunas, né, que renovam, e isso é muito bom, porque a gente sabe que se a pessoa renova é porque está fazendo diferença na vida da pessoa, né, o programa. Então, é só seguir em frente, não parar, continuar aí, né, com o trabalho que eu faço, que é as aulas ao vivo, que é um outro diferencial do programa que muita gente não faz, né, porque claro que é mais fácil você criar um produto gravado, mas até como o Gustavo falou, a gente pensa primeiro no que é melhor para as alunas, né, e as alunas, elas sentem a minha presença mesmo sendo, né, de longe, mas se eu tô ali ao vivo é diferente realmente. Então, é só seguir, não parar, queremos aumentar aí questão, né, de YouTube, começar a ir no TikTok, que a gente ainda não faz esse trabalho, e só seguir em frente. Muito bom, só seguir na missão. Uhum. E para chegar aos nossos momentos finais, Gustavão, recado que você daria para quem está vendo esse podcast e está passando perrengue no digital? O cara já até sentiu o gostinho do que é, igual o Gustavo de alguns anos atrás aí. Quais conselhos você daria? Igual, sim, repetindo um pouco a frase, né? Esteja preparado para a oportunidade, porque se você não desistir, ela vai chegar, uma hora vai chegar. Então, problema todo mundo tem, todo mundo, tipo, a gente tem muitos problemas no lançamento, enfim, gerenciar tudo ali, mas a gente sabe que a gente está ali por um motivo maior também, então, esteja consciente de onde você quer chegar, que o resto fica fácil, né? Problema, igual eu falei, o problema vai ter, mas ser resiliente, pensar mais na solução do que o problema em si, porque se você focar no problema, ele não vai ser resolvido, você vai esquentar a cabeça, e é isso aí. E você, Vanessa, para encerrar, o recado aí para... O que você falaria, vou tentar fazer uma analogia um pouco melhor. O que você falaria para a Vanessa de 2019? Que estava ali querendo fazer o produto, emagrecimento e a coisa não ia. O que eu falaria? O que você falaria para ela? É que, na verdade, assim, eu vejo, né, Giva, que tudo tem um porquê, né, das coisas acontecerem, e tudo acontece no momento certo. Às vezes as coisas não acontecem porque não é para acontecer naquele momento, vai acontecer depois, você não está preparado, enfim, eu só falaria para continuar fazendo o que você fez, porque eu acho, assim, que o que eu fiz tava tudo certinho, assim, tudo trilhado, só questão de tempo mesmo. E uma coisa importante que eu acho de reforçar, né, para quem está assistindo e tá ali, né, iniciando no digital, ou tá, né, aquilo que você falou, né, e eu comentei também. Às vezes o produto ali, né, o que você quer desenvolver não seja aquilo que realmente é a tua cara, sabe? Então, às vezes a pessoa falta ela se descobrir mesmo no que ela quer, né? Que a pessoa, por exemplo, quando eu vi que realmente eram as aulas de Pilates, para mim ficou muito fácil, né? É uma coisa que eu já faço, é só, né, estruturar de uma outra maneira. Então, às vezes a pessoa quer ir para um lado ou para o outro por questão, acho que isso aqui vai dar mais dinheiro ou não. A gente vai ganhar dinheiro no que você faz e faz de melhor, e você vai fazer de melhor o que você gosta de fazer. Não adianta você ir fazer uma coisa que você não gosta. Muito bom, deu aula. Pessoal, então é o seguinte, muito aprendizado aqui, muitos insights. Sempre recomendo para o pessoal que está ouvindo a gente, veja novamente, anota, porque tem muito material rico aqui. Então a gente vai encerrar aqui mais um Pode Alavancar. Obrigado demais pela presença de vocês. Você que está vendo a gente aqui, deixa seu comentário. Se não estiver seguindo, pelo amor de Deus, chegou até aqui, me segue, né, filha da mãe? E a gente se vê em breve mais um Pode Alavancar. Um abraço para todo mundo. Até mais. Valeu!